Olá, boa tarde. Meu nome é Débora, eu sou graduada em Direito pela Unicesumar e tenho pós-graduação também pela Unicesumar em Direito Empresarial, sou formada também em processos gerenciais e no momento estou fazendo mestrado na UNILA em Relações Internacionais. O tema do meu trabalho é a política externa e política pública e as suas aproximações. Os estudos de política externa passaram a se desenvolver principalmente no século XX, após as duas grandes guerras e as mudanças políticas e sociais que a globalização e a tecnologia trouxeram. Essas discussões sobre política externa foram essenciais para o desenvolvimento de teorias, como, por exemplo, dos jogos de dois níveis, e dentre outras, e com isso se passou a analisar algumas questões relativas à política externa como uma política pública. Neste viés, a presente pesquisa, ela possui como problemática a seguinte pergunta: que interações existem entre política externa e política pública? O objetivo geral da pesquisa é discutir sobre a interação existente entre política pública e política externa. Dentre os objetivos específicos se destacam abordar sobre a transformação da política externa, analisar as relações entre política doméstica e relações internacionais e, por fim, discutir sobre a política externa como uma política pública. Como materiais métodos, a metodologia utilizada ela foi a abordagem qualitativa, tendo como método a revisão bibliográfica, que foi realizada pela leitura de grandes autores que trazem um debate tanto da política externa como da política pública, assim como os debates que abordam a política externa como uma política pública. Dentre os resultados e discussões, houve um apanhado de diversos autores, e onde foi apresentado primeiro os ideais de Fiqueira, que ele apresenta que foi a partir de 1648 que se iniciou discussões relativas ao Estado e o sistema internacional. Onde este primeiro, durante muito tempo na história, era detentor de sabedoria total. Já o século XX trouxe mais transformações para a sociedade, principalmente em decorrência da guerra, houve a globalização, a tecnologia, que passou a se desenvolver de forma veloz. Tudo isso fez com que a política externa ganhasse uma força muito maior nas discussões. E sempre a política externa, ela teve como objetivo incorporar questões do meio ambiente doméstico e as relações internacionais. E todas essas mudanças puderam trazer novas perspectivas sobre o papel do Estado dentro do contexto da política externa. Então, neste novo campo, surgem mais autores e agentes de política externa. E assim também vai surgindo uma nova visão de política externa em si. Como no Brasil, se pode observar esse fenômeno por meio das alterações do protagonismo do próprio Ministério das Relações Exteriores, que embora ainda hoje seja o mais importante, ele não se torna mais o único quando a gente fala sobre política externa. Outro fator que também se torna importante é que dentro da política externa se relaciona com a política pública e a participação dos governos subnacionais, que passaram a ser atores de presença internacional. E esse fato ele é conhecido como paradiplomacia. Destaca-se também que a política doméstica e as relações internacionais, elas se encontram desde sempre entrelaçadas em muitos momentos. E a própria pressão internacional faz com que ocorra, de fato, uma mudança de políticas públicas em âmbito doméstico. Conforme já há algumas discussões que já foram aqui trazidas, houveram grandes inovações teóricas que contribuíram para o tratamento analítico da política externa, como política pública, que foram os 3 momentos apresentados pelo autor Lima, que ele traz esses 3 momentos da política externa como política pública. Dentro desse contexto também surge o jogo de dois níveis, que se trata de uma metáfora para entender as interações internas e externas nas relações internacionais, em nível nacional. Os grupos domésticos seguem seus interesses, buscando pressionar o governo para a prática de políticas favoráveis, ao passo que, no nível internacional, os governos nacionais buscam por objetivo maximizar suas habilidades para poder satisfazer as suas pressões domésticas. Nesse cenário, nenhum dos dois jogos pode ser ignorado pelos chefes centrais. Assim sendo, análise em termos dos jogos de dois níveis podem oferecer respostas promissoras,
tendo em vista que a mesa ela reconhece a necessidade do conflito doméstico e também afirma que aqueles que decidem e se esforçam em reconciliar os imperativos domésticos também ajudam e simultaneamente no contexto internacional. Então, trazendo a questão da política pública no contexto brasileiro, tem-se que o Poder Executivo prevaleceu historicamente como o principal formulador de políticas públicas. E no que se refere às questões internacionais, que embora na atualidade ainda tenha uma prevalência pelo Poder Executivo como papel central, existe ainda a possibilidade de outros dois poderes também exercerem determinados papéis, ou seja, o Legislativo e o Judiciário. Como exemplo, se pode destacar o Poder Legislativo, que passa a ser responsável por aprovar as decisões do Poder Executivo, no que se refere, por exemplo, à celebração de tratados. Já perante as discussões, resta muito claro que existe uma vasta interação entre a política externa e a política pública. Tem que em vista que a política externa ela pode ser afetada pelas categorias da política pública e também pelas políticas internacionais. E ressalta-se que uma passa a influenciar a outra, o que permite a revisão de seus momentos. E como exemplo do que foi dito até aqui, se tem o GT da Itaipu Saúde, que é uma iniciativa que busca formas de resoluções de problemas de saúde pública no contexto da Tríplice Fronteira. Tendo em vista que são questões que não se abordam apenas em termos nacionais, elas se encontram além das fronteiras, então devem ser vistas por meio de cooperação internacional e que posteriormente pode vir a ser uma política pública. Ou seja, se trata de uma situação que precisa do envolvimento de diversos países para resolver uma determinada situação. Assim, se pode concluir que a política externa pode ser vista como uma política pública em determinadas situações. Como conclusão, eu apresento que aqui restou muito claro que a política doméstica e as relações internacionais encontram-se entrelaçadas, bem como, em muitos momentos, a pressão internacional se torna uma condição necessária para que ocorram mudanças políticas. Outro fator a ser mencionado é a lógica dos jogos de dois níveis, que ajuda a entender as interações entre internos e externos, as interferências internas e externas dentro das relações internacionais. Assim, diversas são as análises e os campos que aproximam a política externa da política pública, podendo concluir que a política externa pode ser, sim, vista como uma política pública em determinadas situações e que elas possuem muitas interações entre si. Essas foram as referências utilizadas e esse foi o tema da minha pesquisa que eu busquei trazer nesse contexto.